Chegamos no capítulo do subconsciente, que é o 11º passo em direção à riqueza, né? E nesse capítulo ele vai aprofundar o que ele já falou em outros capítulos, que é o subconsciente, né? Como a gente vai domar os nossos pensamentos, como a gente vai usar isso da forma correta. E o ponto principal aqui é saber domar a sua mente, tanto para as coisas positivas quanto para as coisas negativas. A gente não controla muito bem os nossos pensamentos, e os pensamentos negativos, os medos, eles sempre se sobressaem. Então a gente precisa criar o controle disso e trazer que os desejos dominantes prevaleçam no nosso subconsciente, trazendo a emoção para aquilo. Então é preciso você viver a emoção. É muito fácil quando você faz algo errado, pelo menos para mim. Quando eu faço algo errado, eu fazia quando era criança, principalmente quando eu era criança, que eu fazia algo errado, eu sentia fisicamente aquele erro, né? Eu sentia aquele frio na espinha, obviamente que eu ia levar uma bronca só da minha mãe, mas eu sentia aquele frio na espinha, aquele negócio assim, de puta, fiz merda, né? Mas a gente precisa saber controlar esses nossos sentimentos, porque a sensação, até hoje eu lembro daquela sensação, então é um sentimento que fica. Da mesma forma a gente tem que fazer para os sentimentos que a gente quer que se prevaleçam, porque normalmente a gente traz os sentimentos da dor muito mais latentes, e a gente precisa mudar isso para que os sentimentos de felicidade, de realização, de conquista, eles fiquem mais marcantes e a gente consiga entender ele, trazer esse sentimento não só nos momentos em que isso acontece, né? Trazer esse sentimento, deixar esse sentimento vivo. E quando você pensar na sua vida realizando, quando você fizer a sua meditação de projeção, quando você projetar a realização do seu desejo ardente, você conseguir que o seu sentimento quanto àquilo seja genuíno. Porque se você não consegue, muitas vezes você está fazendo essa projeção, pensando, falando a sua afirmação do dia, repetindo ali o seu desejo ardente, e você não está colocando o sentimento correto, você não está fazendo a coisa acontecer efetivamente. Se você tiver ali um pinguinho de dúvida, um pinguinho de medo que seja, o resultado ele vai ser alterado, porque você não está sentindo de verdade. A gente, obviamente que no começo, a gente traz isso de uma forma mais mentirosa, uma coisa assim, estranha. Mas a partir do momento em que você vai treinando o seu subconsciente, adicionando ali aquele sentimento, isso vai mudando, né? Então você precisa dominar os seus pensamentos, você precisa dominar os seus medos. Porque se há um medo ali, aí o medo do fracasso, o medo da derrota, ele é assustador, né? Então você acaba não fazendo aquilo que você se predispôs a fazer. Ele coloca as 7 principais emoções, né, positivas que você precisa praticar. A primeira delas é o desejo, né? Tudo gira aqui em torno do desejo, de preferência que ele seja ardente. O segundo é a fé, o acreditar. O terceiro, o amor. Em seguida, o sexo. Depois, o entusiasmo. Em seguida, o romantismo. E depois, a esperança. Esses são as 7 emoções que, quando você está fazendo, criando o seu momento, você tem que estar sentindo. E existem as 7 emoções também que precisam ser evitadas, as 7 emoções ruins, que você não deve trazer para si, que você não deve carregar em si, e que você, no momento que você percebe, você deve fazer algo para afastar esse sentimento de você. No caso, o medo, que esse pode te dominar de uma forma que você congela e você não dá os passos necessários para atingir aquilo que deseja, né? O ciúme, o ódio, o desejo de vingança, a ganância, a superstição
E a raiva? Muita gente consegue se mover com esses sentimentos ruins, tá? Conseguem atingir seus desejos através desses sentimentos ruins. Porém, a realização, ela vem com esse sentimento. Então você não quer realizar o seu desejo ardente de ter 10 milhões de reais, 50 milhões de reais com o sentimento de raiva, de ódio, de vingança, sentimentos negativos, porque quando você atingir aquilo não vai te trazer a realização que você pensava que ia trazer. Não, porque o sentimento está ali. Porque quando você fez dentro daquele sentimento. Então comece a... Tudo bem, eu tô fazendo isso e o que me move é querer uma vingança, né? Vamos pegar aqui o exemplo da vingança. Meu desejo é cumprir uma vingança, fazer uma vingança. Tá, e quando você se vingar, o que vai te sobrar? Só um sentimento ruim. Uma infelicidade. A mesma coisa o medo, quando a gente se move, eu disse, o medo move a gente, né? O medo às vezes ele congela, mas às vezes ele move. E quando você é movido pelo medo, você nunca perde o medo, mesmo que você alcance. Então você fica preso nesse sentimento ruim para sempre e você nunca vai viver com plenitude, com vontade, efetivamente, felicidade, que é o que todo mundo busca efetivamente, por conta disso, do sentimento que ele traz. Eu já ouvi muita gente que chegou aonde gostaria, conseguiu juntar o seu patrimônio milionário, mas só que veio com um sentimento errado. Eu já ouvi de clientes, eu daria todo o meu dinheiro em troca de felicidade. Né? Então, quando você ouve isso de uma pessoa que você, na teoria, acha, pô, conseguiu tudo, realizou o desejo ali, conseguiu juntar, pode se aposentar a qualquer momento, já está com a vida efetivamente garantida, antes dos 40, inclusive, mas vira para você e faz, eu daria tudo por conta da felicidade, significa que o sentimento depositado ali foi o sentimento errado. E não vai adiantar muita coisa, né? A não ser, tem que trabalhar isso, tem que mudar esse sentimento. Então, se você está na sua jornada e a sua jornada está ligada, ancorada a esses sentimentos ruins, né? Você precisa começar a eliminá-los e colocar o seu desejo ardente como seu. O seu desejo ardente, ele precisa ser genuíno. Você conhece alguém que é movido por uma dessas emoções ruins na busca do seu desejo ardente? Comenta aqui se conhece ou não conhece, só pra gente ter uma noção de como a gente está situado nesse momento, para saber isso, tá? Sim, aí ele coloca aqui a frase, né? A fé e o medo não se dão bem. Então, onde tem fé, não há medo, né? Onde um estiver, o outro não estará. Então, se você quer colocar, para você atingir o seu desejo ardente, você precisa ter fé, você não pode ter medo. É aquela coisa que eu falei anteriormente. Não pode ter um pingo de dúvida de que você vai conseguir o que você deseja. Você tem que estar 100% completo naquilo, você tem que acreditar mesmo nisso, que você vai conseguir, que você acredita e tá fazendo isso com as emoções corretas, porque o seu subconsciente vai entender e não vai te sabotar. Te vejo no próximo vídeo.